Galera, hoje a gente tá em ritmo de viagem aqui, hein, ó. Há uns dias eu postei um vídeo falando como vale muito mais a pena você gastar dinheiro com viagem, passeio, momentos que vão te deixar boas lembranças, né? Do que ficar gastando com tênis e bobeira que daqui a pouco vai pro lixo, cara. No meu livro, eu dou várias dicas de como viajar muito mais gastando menos, mas hoje eu resolvi gravar um vídeo aqui com 18 dicas para você que tem pouca grana poder viajar bem mais sem gastar tanta grana. Bora lá! A primeira coisa que a gente tem que definir é qual é o seu estilo de viagem. Você prefere viajar menos gastando mais ou viajar mais gastando menos? São dois perfis diferentes. Se quando você viaja, você gosta de torrar a grana pra caramba, vai sair muito mais caro. E você vai poder viajar menos. Mas se você gastar menos e aceitar fazer viagem com menos ostentação, vai sair bem mais barato e você vai poder viajar bem mais. Eu prefiro a segunda opção, sem dúvida. Em vez de fazer uma viagem top a cada 2 anos, eu prefiro fazer uma viagem top, mas um pouco mais simples, a cada 6 meses e conhecer muito mais lugares. Dica 2. Se você quer viajar mais barato, é obrigatório você evitar fazer viagem em alta temporada. Tenta tirar férias em abril, agosto, setembro, em vez de viajar em janeiro, julho, dezembro. Pode pesquisar, galera. O preço dos hotéis e de passagem cai pela metade, porque na alta temporada todo mundo quer viajar, então tudo sobe o preço. Em mês de baixa temporada, tudo é bem mais barato. As passagens, os hotéis, os restaurantes, os passeios. E outra vantagem é que a cidade fica mais vazia e mais tranquila na baixa. No começo agora de agosto, eu fui com a minha esposa e um casal de amigos pro Beto Carreiro. Cara, foi uma maravilha! Em alta temporada, cada brinquedo pode ter fila de mais de 2 horas. Agora em setembro, as filas estavam com espera de 5 a 20 minutos. A gente foi 4 vezes seguida no Big Tower, que é o brinquedo mais lotado do parque. Vale muito mais a pena. Se você tem filho, pode ser um pouco mais difícil, mas tenta. Porque como a gente vai ver daqui a pouco, nem toda viagem precisa ser longa pra caramba. E evita também semanas que tem feriado, que aí também o preço sobe muito mais. Próxima dica. Se você curte bastante viajar e tal, evita tirar 30 dias de férias diretão. Quando eu era CLT, eu sempre preferia tirar 2 períodos de 15 dias ou até 3 períodos de férias por ano para poder viajar mais vezes. Tem gente que tira 30 dias de férias, só que aí consegue viajar por 5 dias, acaba o dinheiro e aí fica mofando 25 dias em casa parado sem fazer nada. Pode ser melhor você dividir as férias em mais períodos para você fazer viagens mais curtas para lugares diferentes. Ainda dentro desse ponto, é bom lembrar que nem toda viagem precisa ser longa pra caramba, cara. Eu e a minha esposa, a gente já fez viagem de 1 semana, viajamos por 3 dias, já fizemos viagem de fim de semana, já fizemos passeio de 1 dia só. A gente pensa, né? Ai, não vejo a hora de chegar minhas férias para viajar. Mas tem muita viagem legal pra praia ou pro interior que você não precisa estar de férias. Pode ser no final de semana normal, sem ser feriadão. Vai ter muito menos trânsito e vai sair bem mais barato. E você vai conhecer um lugar novo também. Próxima dica, e essa também pode gerar uma boa economia pra você. Se você tiver de férias ou se você tirar uns dias de banco de horas aí, tiver, né, pra tirar uns diazinho, tenta ir viajar durante a semana. Viagem de segunda a quinta é muito mais barato do que viagem de quinta a domingo. Assim como na alta temporada fica tudo mais caro, final de semana também é mais caro. Hotel, restaurante, voo, passagem. Pode pesquisar. A viagem pode ser de 30% a 40% mais cara se você incluir um final de semana e 30% a 40% mais barata se você for viajar de segunda a quinta, segunda a sexta, por exemplo. Próxima. Quando você for viajar, vê se dá para ir de carro. Eu e a minha esposa, a gente já viajou para um monte de lugar de avião, mas já viajamos também para um monte de lugar que não precisa de avião. A gente já foi para Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, para um monte de lugar de carro, gastando bem menos. Por exemplo, teve uma viagem que a gente foi para Búzios e Arraial do Cabo, que é considerado o Caribe brasileiro. Se você nunca foi, vá, tá? Na época, a gente gastou aí uns R$500, faz alguns anos, né, com combustível e pedágio. Se a gente tivesse ido de avião, a gente ia gastar 1.600 e ainda ia ter que alugar um carro ou gastar com Uber para ficar andando por lá.
A gente economizou mais de R$ 1.500, além de ter a comodidade de estar com um carro lá na viagem. Esse ano a gente foi para Balneário Camboriú, foi a mesma coisa. A gente gastou mais ou menos R$ 700 de gasolina e pedágio para ir e voltar. Se a gente fosse de avião, ia sair mais que o dobro e a gente ainda ia ter que gastar com Uber ou carro alugado lá. Não precisamos, porque a gente foi com o nosso carro. Duda, eu não tenho carro. Tá bom, então uma opção que pode ser mais barata é viajar de ônibus. Pode ser bem melhor, bem mais confortável que avião e bem mais barato. Várias viagens e palestras que eu tô fazendo ao redor do Brasil, eu tô indo de ônibus leito, que é aquele busão que deita a poltrona e fica que nem uma cama. Cara, tem Wi-Fi, tem tomada, tem uma cortina para separar você do resto da galera. É da hora. E além de ser uma poltronona 1000 vezes mais confortável que a de um avião, pode custar 5 vezes menos. E às vezes o tempo é quase o mesmo que de avião. Se eu for pro Rio de Janeiro de avião, eu demoro 1 hora para chegar no aeroporto, depois eu tenho que chegar no aeroporto 2 horas antes do voo, depois o voo vai demorar 1 hora, e depois eu vou demorar mais 1 hora para ir do aeroporto, para desembarcar e ir até o lugar que eu vou ficar. Dá praticamente 5 horas. É quase o mesmo tempo que eu levo para ir de ônibus. O tempo de voo é curto, mas o tempo para ir para o aeroporto e o tempo de espera, de voo, de trânsito e tal, acaba deixando a viagem de avião muito mais demorada, principalmente para quem é daqui de São Paulo, né? Esses dias eu fui palestrar em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Para chegar lá de avião, eu ia ter que pegar 3 voos. E só a passagem de ida ia custar 2.500. No ônibus leito, eu fui de boa, lendo meu livro, assistindo um filme no meu notebook, dormindo. Sabe quanto que custou? R$ 300, quase 10 vezes menos do que o avião. Algumas viagens pode valer a pena ir de carro ou de ônibus, mas tem algumas que já não dá muito porque é muito longe, ou porque você pega uma promoção para ir de avião. Mas a minha dica é, se você vai viajar de avião, sempre compra sua passagem com antecedência e faz uma pesquisa de preço em dias e horários diferentes. Vou te dar um exemplo. Esses dias eu precisava de um voo para ir para BH palestrar lá no evento do Banco Inter. Quando eu fiz a pesquisa de preço de passagem de avião, acho que era um domingo à tarde, R$ 283 a passagem. Só que eu pensei, maravilha, vou deixar para fazer na segunda-feira então, que tá barato. Quando eu fui na segunda, o valor tinha aumentado para mais de 1.000. Cara, é uma loucura esse bagulho de avião, cara. Você tem que fazer o teste em dias e horários diferentes, tá? Os valores mudam muito de um dia para o outro. Às vezes, comprar passagem de noite ou de madrugada sai bem mais barato que de dia. Então a dica é, ver o preço da passagem em dias e horários diferentes e usa um site que nem o Google Flights, porque lá eles têm uma ferramenta que mostra se o valor da passagem de hoje está mais caro ou mais barata do que nos dias anteriores. Se tiver muito mais cara, é melhor você esperar mais um pouco para ver se ela vai abaixar. E ainda dentro desse tópico, normalmente vale mais a pena você comprar a passagem de ida e volta de uma vez. Costuma ser mais barato, mas eu já vi acontecer o contrário. Teve evento que eu fui palestrar que eu comprei só a passagem de ida pela Decolar e a passagem de volta eu consegui uma promoção direta no site da companhia aérea. Então faz o teste. Normalmente comprar a passagem ida e volta junto costuma ser mais barato, mas pode acontecer diferente disso. Eu já vou continuar com as dicas aqui, mas como a gente tá falando de avião, deixa eu perguntar uma coisa. Por acaso, você já passou por algum perrengue por causa de um voo cancelado, um voo atrasado, ou um extravio de bagagem, sumiu tua mala? Isso é muito comum e eu já passei por isso várias vezes. Teve uma vez que eu ia palestrar em Minas e eu ia ter que pegar 2 voos. Só que o primeiro voo, que era da Azul, do nada eles cancelaram. E demoraram tanto para resolver que eu perdi o segundo voo, que já estava pago. Teve um voo da Latam que eu estava indo ministrar em Cuiabá, o voo atrasou muito. E eu acabei perdendo um evento que eu ia fazer numa livraria lá. Isso aí é comum e às vezes as companhias aéreas acabam nem se preocupando muito porque elas sabem que pedir indenização dá muito trabalho. E as pessoas acabam deixando quieto. Tudo bem. Se isso já aconteceu com você nos últimos 5 anos, eu quero dar uma dica top sobre a Resolvi. É uma empresa que tem mais de 8 anos no mercado, são muito bem avaliados no Google, no Reclame Aqui, e ajudam você a buscar seus direitos quando você tiver qualquer tipo de prejuízo com esses problemas de companhia aérea.
Eu mesmo já ganhei 3 indenizações com a ajuda deles, galera. O atraso da Azul, eu ganhei R$ 3.510. O problema com o voo da Latam, que me lascou, eu também pedi ajuda da Resolvi e ganhei 4.100 de indenização. E o da hora é que eu usei essa grana que eu ganhei da indenização para fazer outras viagens com a minha esposa. Imagina se eu não tivesse feito nada. Agora eu tô buscando uma indenização por causa de um problema que eu tive com o voo da American Airlines. Tava num evento lá dos Estados Unidos, levei minha esposa e a gente tinha um casamento para ir no dia seguinte, acabando a viagem, né? Do nada eles cancelaram o nosso voo e não deram nenhuma opção decente de remarcação de voo pra gente voltar para São Paulo. Eu tive que pagar 8 mil numa passagem com outra empresa, porque era voo no mesmo dia, né? Para não perder o casamento. E aí assim que eu cheguei, primeira coisa, entrei em contato com a galera da Resolvi, expliquei tudo, eles já entraram com o processo e talvez eu consiga uma indenização de mais de 30 mil nesse caso. Quando você tiver algum problema desse tipo, entre em contato com a Resolvi pelo site deles, que eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro comentário. Você vai explicar o que aconteceu, vai mandar os comprovantes, os advogados parceiros a deles vão entrar com o processo, vão fazer tudo e você não tem que fazer nada e não tem que pagar nada. Nesses 3 casos que eu falei, eu não tive que fazer nada, não tive que ir em audiência, fórum, não tive que pagar nada. Eles entram com o processo e se eles perderem, você não paga nada e vida que segue. Se eles ganharem, a Resolvi fica com 35% do valor. E é isso, não tem surpresa nenhuma. Isso é outra vantagem. Tem muito advogado que cobra um valor para entrar com o processo. Na Resolvi você não tem que pagar nada em momento nenhum. O pagamento é uma parte do valor que eles conseguirem ganhar na causa. Se você já teve algum problema com companhia aérea nos últimos 5 anos, procura seus direitos com a Resolvi. É prático, é seguro, é top e até hoje toda causa que eu entrei lá com eles, eu ganhei. Próxima dica de economia para você que quer ir viajar mais é você ir acampar. Se você é do tipo que não tem frescura e gosta de coisa mais rústica, mais aventura e tal, acampar sai muito mais barato e é muito legal. Inclusive para quem tem filho, tá? Se você for acampar com seus filhos, quando eles tiverem 30, 40 anos, eles não vão esquecer nunca dessa experiência que eles tiverem. Eu e a Mayara já fomos para Capitólio, Angra dos Reis, Ilha Grande, Caverna do Diabo, sempre gastando menos de R$ 500 na viagem. Tem barraca para casal que você compra por menos de R$ 100 hoje em dia. E o camping cobra a partir de R$ 25 por dia. Quando a gente foi para Ilha Grande, que tem uma praia incrível lá chamada Lopes Mendes, que já teve no ranking das 10 praias mais bonitas do Brasil, a gente gastou R$ 200 para acampar, ficamos uma semana lá. O rolê inteiro custou mais ou menos R$ 500 no total, galera. 600 mais ou menos, numa das ilhas mais bonitas que a gente já viu. Agora uma dica que também é importante, que pode gerar uma boa economia para você, é você segurar a emoção, criatura. Calma, calma. Oh, pera. Tem pobre que quando viaja, mano, quer viver como se não houvesse amanhã. O cara parece que ele vai morrer quando voltar para casa. Não, calma. Cuidado para não gastar demais na viagem, senão você vai ter aquele problema que eu falei no começo. Se você gastar muito numa viagem, você demora demais para poder viajar de novo. Por exemplo, a hora de escolher o quarto do hotel. A gente tem uma tendência de querer o melhor hotel, com a maior varanda, a banheira. Galera, a verdade é que na viagem você vai curtir o destino. Você vai passar pouco tempo dentro do hotel. Você vai lá para dormir, pô, né? Tem gente que escolhe um hotel com mármore branco no banheiro. Cara, você tá indo viajar para conhecer a praia ou para ficar cagando do banheiro do hotel? Claro que tem viagem que você quer ficar num negócio mais top, é uma ocasião especial, um aniversário de casamento, beleza. Mas se a ideia é economizar para viajar mais, não gasta muito naquilo que não é prioridade. Não precisa escolher o hotel mais carnicento também, mas não precisa ficar no hotel mais caro. Tendo um café da manhã, que muitas vezes já vale como almoço, porque a gente arrebenta lá no café, né? E sendo bem localizado, tá ótimo. Próxima dica, segundo a Serasa, o maior gasto na vida dos brasileiros são os gastos com alimentação, e na viagem é a mesma coisa. Tem viagem que o gasto com comida e restaurante sai mais caro que o gasto com a passagem e o hotel. Então pega leve. O peão come macarrão com salsicha todo dia, mas quando vai viajar quer meter o louco e pedir 3 lagosta com catupiry, né? Lembrando, se é um rolê chique que você quer mesmo gastar, ter uma experiência gastronômica, beleza. Mas se a ideia é gastar menos,
para viajar mais, então pega leve com a comida. Eu já fiz viagem com a minha esposa que a gente comeu muito bem, que nem a viagem que a gente foi para Espanha. Mas também já fomos para Salvador e como a gente queria mais conhecer as praias e tal, a gente gastou bem menos com alimentação e comemos um prato feito de boa. Teve viagem que a gente fez que foi muito top e a gente gastou R$ 400 por pessoa a viagem toda. Teve uma vez que eu organizei viagem com meus amigos para ir para Capitólio. Cara, animal. No total, contando tudo, saiu R$ 400 por pessoa. Mas tem pobre que numa única refeição na Praia Grande gasta 400. Aí a viagem vai sair mais cara mesmo. Aqui no canal eu já falei que tudo que você fizer sem planejamento vai custar mais caro. Isso acontece muito na viagem. Planeja sua viagem e vê antes de ir os lugares que você vai, o valor dos passeios, os restaurantes que tem o melhor custo-benefício. Se você não se planejar, você vai acabar comendo no primeiro restaurante que você vê sem saber se ele é bom ou barato. Não precisa ser muquirana, mas tenha um planejamento básico. Vê a distância do hotel para praia. Por exemplo, teve viagem que eu fiz sem planejar direito, que aí quando eu cheguei lá, que eu percebi que o hotel que a gente escolheu era longe de tudo. Eu gastei bem mais tempo e dinheiro do que se eu tivesse pegado um hotel com uma localização melhor. Mas em outras que eu planejei melhor, o hotel ficava pertinho de vários pontos turísticos lá, então ajudou a gente a ganhar tempo e dinheiro. Antes de viajar, tenta ver no Google Maps onde ficam as melhores praias, as melhores atrações para otimizar o seu tempo lá. Quase toda viagem que eu faço agora, eu crio um mapinha, né? Eu desenho lá, eu pego no Google Maps, né? E eu marco todos os lugares que eu quero ir, o tempo que eu demoro para ir. Isso ajuda a não perder tempo na viagem. Tem gente que não se planeja, aí fica 2 horas dentro do hotel pensando no que vai fazer. E o solzão lá, indo embora. O ideal é você já ter isso pronto, para não perder tempo e não ficar perdendo nenhuma hora na tua viagem para planejar lá. Com relação à logística e transporte, se você for viajar de carro, vê se no teu destino você realmente tem que alugar um carro ou se dá para fazer as coisas lá de Uber ou transporte público. A maioria das cidades tem transporte público. Ué, se aqui em Osasco eu pego o busão, por que na viagem eu não posso fazer isso? Teve uma viagem que eu fui pra Bahia com os meus amigos, o Frango e o Japa, saudosa viagem, e lá a gente andava de lotação, velho. Saiu 10 vezes mais barato do que se a gente fosse de táxi ou alugasse carro, né? E a gente se diverte até hoje lembrando da lotação lá da Vila do Diogo, na Bahia. Sem contar que muita coisa na viagem dá pra gente fazer a pé. Por exemplo, quando eu fui pro Rio de Janeiro, cara, uma coisa é eu ficar andando a pé aqui em Osasco, não tem graça. Outra coisa é eu ficar indo a pé no calçadão de Copacabana. Guarda o celular, né, por precaução. Mas na viagem é legal você ir a pé porque a gente conhece melhor a cidade. É igual viajar de avião. Você sai de um ponto, aterriza no outro, mas não conhece nada no percurso, né? De carro, a gente passa por vários lugares, vegetações, né? E pode ser até mais legal. Uma dica que eu quero dar aqui, que eu já falei em vários podcasts também, é sobre você juntar dinheiro antes de viajar, em vez de viajar e depois ficar pagando. A melhor coisa é você terminar a viagem sabendo que tá pago e você não deve mais nada. Mas se você faz ao contrário, na própria viagem você vai ficar agoniado, sabendo que a viagem já tá quase acabando, mas os boletos ainda vão demorar 10, 12 meses, né? É sempre mais legal, é mais gostoso juntar por uma coisa que tá para acontecer do que ficar pagando por uma coisa que já foi. Aqui eu quero dar uma dica que é sobre você ir viajar para lugar diferente, criatura. Eu sempre penso que o mundo é muito grande para você ficar repetindo viagem. Uma vez eu falei com uma pessoa que já foi 8 vezes para Disney. Caramba, mas tá bom, vai. Mas meu, olha o tamanho do mundo. Olha o tanto de lugar incrível que existe. E a pessoa que só quer ir toda vez pro mesmo lugar. Então, conheça lugares novos. Tem gente que às vezes conhece uma praia legal, aí só fica indo nela, sem saber que tem outras legais. Principalmente aqui no Brasil. Né? Aqui no Brasil tem centenas de lugares incríveis para conhecer. Agora tá na minha lista ir para Bonito e Lençóis Maranhenses com a Maiara. Então, vareia, vá para lugares diferentes, vai conhecer lugar diferente, galera. Próxima dica, se você for viajar de carro, tenta já levar seu guarda-sol, cadeira de praia, essas frescuraiadas aí. Eu não faço questão de nada disso, mas, enfim, para não ter que ficar alugando lá.
Um aluguel de cadeira com guarda-sol pode sair R$40 por dia. Se você ficar uma semana alugando, você vai gastar 300, só para alugar, pô, o guarda-sol, velho, né? E se quiser economizar mesmo, procura um lugar embaixo de uma árvore, galera. Joga a toalha lá na areia e bora, tá tudo certo. Ah, Duda, mas você é muito muquirana. Galera, presta atenção, ô, criatura. A dica aqui é como gastar menos pra viajar mais. Ah, eu não quero, então vai. Só que aí vai custar 3 mil tua viagem e você vai ficar 8 anos sem poder viajar depois. Agora eu quero dar uma dica aqui pra quem já tem uma graninha a mais, tá? Cara, eu amo o Brasil. Eu quero conhecer o Brasil todo um dia. Mas vou falar, tem muita viagem chique pro exterior que sai mais barato que hotel chique no Nordeste, tá? Eu já vi viagem com passagem e hospedagem em hotel 5 estrelas, all inclusive, em Punta Cana, no Caribe, R$3.700 por pessoa. Enquanto tem destino no Nordeste que custa bem mais caro que isso. Eu já fui com a minha esposa para Curaçao, no Caribe, num hotel all inclusive. All inclusive é quando já tem café, almoço, janta e você come que nem uma besta o dia inteiro, tudo incluso. A gente gastou menos do que algumas viagens que a gente foi para o Nordeste. Quando eu fui para a África do Sul, eu gastei quase o mesmo valor que eu gastei para ir para a Costa do Sauípe. Então, às vezes, ir para o exterior pode ser mais barato que viajar pelo Brasil. Por outro lado, o Brasil é bonito pra caramba e tem muito lugar aqui que é mais top que viajar para o exterior, galera. Ó, eu e a minha esposa, ano passado, a gente foi para Ibiza. Foi legal, mas a gente gastou muito dinheiro, galera. Foi cara aquela bagaça, mano. E ó, eu gostei mais da ilha de Itaparica, na Bahia. Em todos os sentidos. Foi legal ir pra Ibiza, mas eu tenho vontade de voltar lá? Não. Prefiro ir pra Maceió 2 vezes do que pra Ibiza 2 vezes, tá? Mas é coisa que cada um vai ter um gosto. Talvez alguém vai jogar, pô, Duda, tá louco? Prefere Maragogi do que Ibiza? É. Porque cada um tem um estilo de viagem, né? Mas, enfim, às vezes o internacional sai mais barato, mas às vezes no Brasil tem coisa muito mais top que coisa no exterior. E aqui a última dica é a seguinte: curte a viagem, gasta conforme o seu planejamento, mas se sobrar uma grana, em vez de gastar tudo só porque sobrou, use essa grana para juntar e já começar a se programar para a próxima viagem, que pode ser daqui a 3 ou 6 meses. Quando eu fui para a República Dominicana, eu voltei e ainda tinha uns $120 na carteira. Em vez de gastar com perfume ou coisa besta que eu nem precisava lá no Duty Free, eu voltei com essa grana, converti na casa de câmbio, deu ali uma grana boa, e com essa grana, eu e a Mayara fomos passar um fim de semana na praia de Maresias. É sempre melhor pra mim gastar viajando do que comprando besteira que não preciso, só porque sobrou dinheiro. Pega essa grana que sobrou e planeja outra viagem. Então é isso, galera. São várias dicas aí pra você curtir mais, viajar mais gastando menos. Lembra que viagem curta e perto também é legal. Independente de onde você mora, o Brasil tem sempre alguma coisa legal por perto para você fazer em todas as regiões do país. Se você já teve algum problema ou conhece alguém que teve algum problema com voo ou companhia aérea, lembra de entrar em contato com o pessoal da Resolvi pelo link da descrição e do primeiro comentário, tá? E vou deixar aqui na tela outros vídeos, inclusive esse que eu falo sobre como é bem melhor gastar com viagem do que com tênis e relógio. Tamo junto, galera! Espero que vocês consigam viajar muito. Isso é uma das melhores coisas que o dinheiro pode proporcionar. E se você tá estudando, economizando e fazendo renda extra, você merece e vai! É nóis!